Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Uma das dicas aqui que nós damos aqui, por exemplo, em algumas situações pode não ser conveniente revelar a posição de onde está sendo feito o rastreamento. Ou porque é mera conveniência mesmo, ou eventualmente vai ser necessário realmente, por questões de segurança, manter em sigilo onde é que está sendo feito aquele rastreamento. Por exemplo, por conveniência, pode ser, por exemplo, que esteja sendo feito o rastreamento em uma área que, por exemplo, tenham animais silvestres, não seja interessante revelar onde é aquela localização, por exemplo, que pode eventualmente atrair a atenção de pessoas não bem intencionadas. Ou, eventualmente, pode ser que numa operação, por exemplo, de busca e salvamento terrestre, também revelar exatamente por onde estão sendo feitas as buscas, talvez não seja bom porque pode atrair curiosos, pessoas que eventualmente queiram ajudar e vão para aquela região de montanha, de trilha, por exemplo. E claro, né, e eventualmente se for uma situação de perseguição de foragidos pelas forças de segurança, obviamente que daí sem dúvida alguma que realmente não vai ser possível, não vai ser, vai ter que ser mantido em sigilo aquela informação por onde está indo, por onde estão sendo lançadas aquelas equipes. Acontece que, né, uma vez montada, por exemplo, a base de comando de operações, claro que vai ser inevitável ali, vai chamar a atenção, muitas pessoas vão acabar sabendo que está acontecendo alguma coisa no local, inclusive a mídia eventualmente pode aparecer por aquele local. E eventualmente naquela base de operações, por exemplo, pode ser independente do tipo de missão, mas naquele local onde está sendo montado, onde estão sendo traçadas as estratégias, pode ser que pessoas curiosas tenham acesso àquele local, eventualmente pessoas que simplesmente estão naquela região, ou eventualmente até pessoas infiltradas, não bem intencionadas, ou qualquer pessoa da mídia, ou em geral, que queiram pegar alguma informação relevante e divulgar nas suas mídias pessoais, por exemplo, ou eventualmente só para ter o furo de reportagem, e eventualmente esses mapas do evento vão estar todos abertos ali naquela região. Por isso que eventualmente vai ser necessário tomar bastante cuidado nesses instantes onde estão sendo traçadas essas estratégias com esses mapas todos. Inclusive, eventualmente, vai ser necessário chamar pessoas locais que conhecem aquela região para também pegar algumas informações até importantes para definir quais vão ser as estratégias realmente. Nós costumamos falar aqui no Rastreamento Humano, essa expressão não é nossa, mas nós utilizamos, que o mapa não é o território. O mapa não é o território. Então, por mais que tenha mapas, cartas topográficas, croquis, ou aplicativos de smartphone ou Google Earth, por exemplo, isso não significa que vai ser tranquilo só porque você tem aquela definição daquele delineado da topografia do terreno. Os obstáculos, os desafios geográficos, características daquele terreno, daquele local, podem ter uma dificuldade muito grande, que certamente não vão ser todos revelados pela uma análise superficial de aplicativos de celular ou de uma carta topográfica. E eventualmente vai ser necessário também chamar esses locais, por exemplo, né? Essas pessoas locais ali para tentar para ajudar nessas informações e eventualmente, né, saber quais seriam os melhores locais ali, ou quais são pelo menos alguns pontos ali que podem ter maior dificuldade de acesso, ou que eventualmente já tem algum local mais apropriado para fazer as incursões. E tudo isso, né, se tiver esses mapas todos espalhados ali na área com esses croquis desenhados aqui, como por exemplo, isso aqui pode alguém bater uma foto, por exemplo, ou bater o olho ali e revelar essa informação que pode ou não ser simplesmente conveniente, ou eventualmente pode ser algo sigiloso que não convém revelar naquele momento, né? Isso aqui são alguns dos exemplos do que poderia ser colocado numa base de comando de operações, né? Um GPS, bússola, radiocomunicação, mapas, né? Eventualmente um notebook, aplicativo de celular. Lógico, a bússola está colocada aqui, é só para demonstração. Eventualmente, obviamente, se fosse uma situação real, a bússola não estaria próxima nem do GPS, nem no HT, de um rádio HT aqui, porque isso certamente interferiria na leitura dos azimuths da bússola. Isso aqui é só para demonstração, para ficar esclarecido. Mas, por exemplo, né, é diferente, por exemplo, numa situação dessa, abrir todos esses mapas e tá, por exemplo, com esses croquis aqui em cima dos mapas desenhados, já todos bem determinados ali, indicando por onde que seriam por onde se estaria fazendo o rastreamento de animais, por exemplo, ou a busca da pessoa perdida, ou a perseguição de foragidos. É bem diferente do que, por exemplo, né, se usar, por exemplo, uma coisa simples que nós aqui usamos em algumas situações, como, por exemplo, essas canetas. Essa aqui é uma caneta bem simples, é uma caneta, inclusive, infantil para crianças. Ela escreve, é a chamada tinta invisível, né, de brincadeira, mas tem essa luz ultravioleta. Isso aqui, inclusive, é utilizado eventualmente para verificar se notas são verdadeiras, notas de cédulas de dinheiro são verdadeiras ou não. E em algumas situações, para nós, é bastante conveniente, por exemplo,
ao invés de simplesmente fazer esses mapas aqui e eventualmente essa informação ser revelada indevidamente ou pelo menos de maneira não conveniente, por exemplo, né, pegar essas canetas aqui, essa aqui é bem simples, né, existem outras melhores por aí, mas essa aqui é de fácil acesso, bem em conta, bem simples, mas por exemplo, né, é diferente ter esse mapa aqui todo desenhado, ou por exemplo, né, fazer isso aqui, fazer o traçado para algum lugar de interesse, e depois vir aqui nesse caso aqui, essa caneta aqui, né, ela tem a tampa dela tem essa luminosidade, e daí, com a tampa da caneta, fazer a leitura aqui de para onde as equipes estariam indo, né? Fica uma maneira bem mais sigilosa, bem mais conveniente de se fazer, eventualmente traçar exatamente por onde seriam feitas aquela incursão, por exemplo, né? Isso aqui pode ser bastante importante para não revelar exatamente quais serão aquelas estratégias, para onde estão indo, né? Ou onde estão aqueles animais, né, de interesse, né? Isso aqui daí só isso aqui com essa luminosidade é que se saberia exatamente naquele terreno por onde aquelas equipes, onde o rastreamento está sendo feito, né? Isso aqui pode ser uma coisa bem simples, né? Uma coisa bem simples, mas em algumas situações, pelo menos para nós aqui na nossa avaliação, isso aqui pode ser bastante interessante, ao invés de deixar simplesmente, né, tudo exposto como está dessa maneira aqui. Assim, para quem é da equipe mesmo, né, seja de ambientalista, seja lá o que for, ou das equipes de busca e salvamento, ou das equipes da Força de Segurança, não há problema. Mas quando houver esse trânsito de pessoas, curiosos, locais, eventuais mídias, ou pessoas que simplesmente estão batendo fotos ali para divulgar nossas mídias sociais, para ter as informações mais privilegiadas, né, e revelando todas essas estratégias, eventualmente uma coisa bem simples como essa, né, essas canetas aqui, que dá para fazer uma coisa muito mais sofisticada, né? Muito melhorada que isso aqui, se for querer especializar. Mas isso aqui, esse custo é bem em conta. Isso aqui, qualquer lugar, papelaria ou especializadas ou na internet, né? Isso aqui pode ser conseguido. Daí, claro, vai da necessidade, né? Se for algo que precisa ser algo mais especializado, daí sem dúvida alguma vai ter que pegar um equipamento de melhor qualidade. Mas se for simplesmente alguma coisa mais simples, né, que não necessite algo tão sofisticado, essas canetas aqui bem simples, né, infantis inclusive, de preço bem acessível, ela fica bem em conta, né, bem em conta. Essa aqui inclusive já vem com essa luminosidade na própria caneta, ajuda bastante em algumas situações como essa. Essa, portanto, é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.